This call is now being recorded. Pronto, bem-vindos a todos, né, por estarem mais uma vez aqui. Esse é o nosso terceiro encontro da Residência Arte Cumprida. Hoje a gente tem a alegria de receber Rafael Gomes, que é um artista de São Paulo, trabalha com arte sonora e mil e umas outras coisas. Ele é um artista incrível, a gente tem trocado bastante durante já mais de um ano. E eu achei que trazer a pesquisa do Rafa para a nossa experiência aqui de residência seria importante como um processo especialmente de ampliação dos horizontes, dos nossos sonhos horizontes, em relação à nossa própria produção artística, porque eu digo até como esse trabalho do Rafa me influenciou, porque eu comecei a enxergar o som também como matéria escultórica, né, como matéria artística, e a partir disso produzir até trabalhos. Eu mostrei aquele trabalho do carro de som, né? Quando eu gravei o áudio, a primeira pessoa que eu mostrei foi ele. Olha isso aqui, Rafa. E aí era uma forma de mostrar como é interessante a gente trocar com outros artistas, com abordagens diversas, expressões diversas, pensamentos diversos, porque isso potencializa não só o nosso entendimento sobre arte, mas também potencializa nossas próprias produções. A gente descobre aquilo que a gente nem sabia que podia ser arte, né? É muito comum, quando a gente começa a entrar nesse universo da arte contemporânea, a gente ter esse tipo de virada de chave, assim, né? Caramba, posso fazer isso? É uma pergunta que a gente se faz o tempo todo. Então, bem-vindo, Rafa, é um prazer ter você aqui. Fique à vontade. Todo mundo aqui é de casa, está em casa. E todo mundo também fica à vontade, né? Rafa é super aberto, super tranquilo para essas trocas. E vamos seguindo. Muito prazer. Muito obrigado, Augusto, pelo convite. Você foi uma grata surpresa naquele ano, porque foi um ano tortuoso para todos nós, né? Mas te encontrar naquele ano e naquelas circunstâncias trouxe um certo acalanto, assim. Às vezes a gente fica em dúvida se tudo que a gente está fazendo está dando certo, se tem algum caminho. E quando a gente escuta eco das nossas falas em pessoas que a gente aprende a gostar, né? Porque acaba se conhecendo, aprende a gostar, é super prazeroso, assim. João, bem-vindo. É muito prazer. Augusto, se tu puder começar esse primeiro slide aí, essa primeira tela, só para a gente continuar falando. Eu montei uma série com 10 slides, porque eu também não quero ficar falando muito aqui com vocês, quero ouvi-las e ouvi-los todos também. Eu sou formado em artes visuais, me formei no Centro Universitário de Belas Artes, aqui de São Paulo. Se não me engano, eu vou deixar isso entre aspas assim, mas eu acho que vale a pena investigar. Mas, se eu não me engano, é a segunda universidade de artes mais cara da América Latina. Eu consegui uma bolsa de estudos lá, né? Uma bolsa 100%, fui fazer faculdade. A faculdade fica mais próxima do centro da cidade, eu para variar, sou de uma periferia de São Paulo. Para atravessar a cidade até a faculdade dava aproximadamente 2 horas de viagem, e depois da faculdade até o trabalho mais 2 horas de viagem, depois do trabalho até em casa 4 horas, quase 3 horas e meia de viagem, assim, porque a gente não nasceu com esses privilégios financeiros, né? A gente nasceu com outros tipos de privilégio, da criatividade, do prazer de viver, do sorriso livre, assim, a gente nasceu com outros privilégios. Mas esse privilégio da grana, às vezes, ele está um pouco distante. E aí a faculdade foi construída dessa maneira. Quando eu era mais novo, lá nos meus idos 16 anos, 15, 16 anos, a minha mãe trouxe para a gente muito, muito, muito livro, porque minha mãe trabalhava como funcionária empregada doméstica da casa de um casal de japoneses, enfim, de várias casas, e esse casal de japoneses gostava de crianças. E aí eles traziam livros para a gente. Aos 14 anos, quando isso começou a chegar em casa, a gente pegou paixão pela leitura, e aí eu vim fazer faculdade aos 31, 32 anos, porque eu não sentia a menor necessidade de fazer faculdade. Então, eu tenho 38 anos hoje, decidi fazer faculdade aos 31 ou 32, e terminei a faculdade com 34. Fui aos 30 e terminei com 34. E aí tem um lag, um intervalo aí de como você pensa o ambiente acadêmico
quando você tem 18 anos e quando você tem 30, né? Os objetivos, os sonhos, as vontades são outros. Na periferia que eu nasci, com que eu me entendi como ser humano, eu tenho 14 anos e sou um ser humano. Naquele momento, eu morava na frente de uma avenida aqui de São Paulo, uma rodovia que chama Rodovia Imigrantes, que normalmente vai parar no litoral, né, de São Paulo, no litoral sul de São Paulo. Na frente de uma avenida, numa favela, morava numa favela. Morar numa favela, na frente de uma avenida, é uma experiência de você ter ruído de ônibus, caminhão e moto 24 horas por dia na cabeça. Você não tem um segundo de silêncio na cabeça durante 20 anos, 25 anos. E silêncio, eu não estou falando dos... Porque o silêncio é uma coisa meio etérea, assim, né? A gente tem inúmeras teses científicas que dizem que o silêncio não existe. Mas é esse silêncio da natureza, sabe? Esse silêncio de calma. Isso não existia pra gente. Existia 24 horas por dia de ônibus, caminhão, moto e carro passando todos os dias na cabeça. E quando os caminhões passavam, quando eram muitos caminhões ao mesmo tempo, a casa tremia. E a casa tremia não era só porque a roda do caminhão estava em atrito com o chão. O motor do caminhão produz um barulho, né? E esse barulho de motor ficou muito registrado no meu corpo. E isso para contar para vocês como começa a minha investigação com o som. Quando eu entrei na faculdade, em determinado momento, um pouco antes de entrar na faculdade, eu fui trabalhar num museu de São Paulo que chama Museu da Imagem e do Som. Um mês da faculdade, do curso, do período de trabalho lá, eu trabalhei em 2012 lá. O museu levou todos os funcionários para visitar um museu, outro grande aqui de Minas Gerais, que é o Inhotim. A gente foi até Inhotim. Quando chegamos em Inhotim, o museu, a gente conheceu alguns trabalhos, e um trabalho que me atravessou profundamente, assim, é de uma artista chamada Janet Cardiff. Janet Cardiff e Miller, que é o companheiro dela. E eles montaram um salão, e é um salão com, sei lá, uns 400 metros de tamanho, assim, de distância, de tamanho, né? Um salão gigante. E que tinha um pé direito de altura de, sei lá, uns 15 metros. E dentro desse salão tinha aproximadamente 180 caixas de som. E eles contavam uma história que começava na primeira caixa de som, lá no final do salão, e essa história ia acontecendo no decorrer do espaço inteiro. Então era uma imersão sonora que bagunçou a minha cabeça. Eu tive diarreia, tive dor de barriga, tive falta de sono, tive tudo que um ser humano, quando é atravessado por uma obra de arte, sente. E naquele dia eu decidi que eu queria investigar mais o que é esse papo de arte sonora. Quando eu entrei na faculdade, eu perguntei isso aos professores, poucos deles sabiam me dizer, e aí, para variar, eu percebi que era mais uma luta que eu teria que correr sozinho, né? Porque uma universidade de artes que não pensa o som dentro do campo das artes é uma faculdade que, de alguma maneira, tem alguma coisa para ser atualizada, não? E aí passei a investigar arte sonora em diversas mídias. Na pintura, arte sonora na gravura, arte sonora no desenho, no grafite, no picho, na escultura, na videoarte, arte sonora enfim, em várias camadas, na performance, na dança, no teatro, no cinema, como o som, enquanto matéria que produz experiência estética, se coloca no mundo e, de alguma maneira, no último século, eu estava falando isso para o Luiz agora há pouco, de alguma maneira, ele foi superado, né? Ele foi colocado num segundo plano pela imagem. A imagem é uma matéria poderosíssima, se colocou no mundo com uma força extrema. No século passado tem uma discussão que fala sobre o ocular-centrismo, então a gente está pensando nos olhos como centro do pensamento global, praticamente, no século passado, né? E como o som, que é uma matéria que foi se desenvolver quase que ao mesmo tempo e com a mesma velocidade que a imagem, ficou no segundo plano. Então, a pergunta que eu ia fazer para vocês, agora há pouco, era assim: quando vocês pensam em som, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Vamos lá, 30 segundos para pensar. Enquanto isso, o Augusto passa o próximo slide, por favor. E o próximo. Tempo! Vai, se vocês não quiserem falar, tudo bem. Tudo bem, não é um problema. Mas
fica aí nesse registro pessoal. Oi, Mila, bem-vinda, que bom ter você aqui conosco. Fica aí nesse registro sobre quando você pensa em som, qual é a primeira coisa, qual a primeira sensação que te veio? Eu pensei em choro. Choro. Música. Eu também pensei em choro, choro de uma criança. Eu pensei em barulho. Barulho. Me veio a palavra confusão. Confusão. É bonito. Porque confusão... Também ruídos. Barulho e ruído são várias camadas, né? Confusão, tem uma coisa que ficou muito nítida para mim no decorrer do tempo, é que a quantidade de som que uma pessoa que mora numa favela, tanto do Rio de Janeiro, ou a favela de São Paulo, eu não sei como é que são as quebradas aí de Simões Filho, mas a sensação que a gente tem na cidade de São Paulo, isso foi levantado em alguns estudos científicos, é que a quantidade de som que a gente percebe no centro da cidade é tão perigosa quanto a produção de som de uma guerra. Isso para a gente ter um parâmetro de quanto se produz de som, poluição sonora no centro dessa cidade. E essa foi uma pergunta que eu me fiz porque me parece que a minha pesquisa com som está atrelada à minha cidade. E isso é algo que eu estou investigando agora. Então, quando a gente pensa em confusão, pensa em barulho, pensa em ruído, a gente está pensando em algo que é o contrário disso também, como a música, né? A música constrói uma certa linha de raciocínio emocional na gente que investiga cadência, harmonia, melodia, ritmo. Tudo que está fora desse modo operandi de funcionar da música tende a ser ruído. Mas aí, por exemplo, vocês que estão me olhando aí para a tela, se passar um mosquito na frente de vocês, aparecer um ruído no visual. Se vocês estiverem assistindo televisão e uma criança chorou, um ruído atravessou. E aí vocês têm a imagem da criança na frente dos olhos imediatamente. Ou vai lá, vai ver o que é a criança, que criança que estava fora de casa, mas a imagem do berreiro da criança cantando se constrói na tua cabeça porque em algum momento você guardou essa memória aí dentro. Agora, como você identifica uma matéria sonora que você nunca ouviu? Tá aí outra pergunta que eu vou encher vocês de perguntas. A qualquer momento que vocês quiserem me interromper, por favor, me interrompam. Vai ser sempre um prazer poder mediar, né, essa discussão aqui. Então, vamos lá. Se você entendeu, por exemplo, que passou uma buzina de helicóptero perto de vocês, vocês sabem que aquilo é buzina de helicóptero? Alguém aí já ouviu uma buzina de helicóptero? Helicóptero tem buzina? Para que serve a buzina de um helicóptero? E por que não pôr a buzina num helicóptero? Outra dessas discussões que eu encontrei é que, por exemplo, não existe legislação para ruído de helicóptero no planeta. Essa é uma pergunta que eu me fiz, e passa helicóptero na cabeça de vocês todo dia, e esse helicóptero produz barulho pra caramba, interfere na nossa saúde, e ninguém pergunta, ninguém autoriza o helicóptero, ele simplesmente passa e já era, né? Agora, voltando para a minha produção, porque isso tem a ver com o modo como a gente está produzindo aqui. Esse trabalho que está aí na tela agora é de uma das exposições coletivas que eu participei aqui em São Paulo. Eu nunca participei de exposição fora do estado, só aqui no estado mesmo. Esse trabalho foi feito no final da faculdade, chamava Ouço Sinto. Essas duas caixas são 2 subwoofers, né, de 28 polegadas, eles são enormes, ultra poderosos assim. E essa peça que está aqui no centro é um sensor Kinect do videogame Xbox. É um sensor de movimento, né? Então, conforme você faz movimento, ele acompanha teu movimento lá no computador. E aí eu criei uma programação, falei com algumas pessoas que são programadores, para que a cada movimento que você faz, ele apresentasse uma frequência sonora de baixa frequência, né? Então, são graves, super graves assim, trabalhados com alguma chave de agudos também, para na hora que essa frequência tocar, ela sair tremendo tanto o seu corpo, quanto a estrutura do espaço inteiro onde ele está instalado. Essa exposição aconteceu no Museu Brasileiro de Esculturas, né, que é no MUB, aqui de São Paulo,
O curador, né, do museu era um professor meu, Cauê, e ele me convidou para essa exposição que chamava Esculturas para Ouvir. Aí ele traz uma pergunta, né, com um papo de esculturas para ouvir. Quando que você pensa numa escultura que você ouve? Porque, de novo, se a gente pensar nos últimos 5 séculos, quando o Da Vinci vai lá e coloca o termo arte para ser pensado como a gente pensa hoje, escultura era algo para a gente parar na frente e apreciar. A gente para na frente de uma escultura e aprecia ela. Mas quem é esse agente que aprecia a escultura? É o agente civilizado europeu. Né? A Europa tem esse modo de pensar a arte, que é de sentar na frente de algo e contemplar. O continente africano aprecia a arte de outra maneira, dançando com ela, produzindo outras experiências com a escultura, por exemplo. A escultura, em determinados momentos, a escultura é algo que se relaciona com o seu dentro, com o seu interior. Não é algo que está lá fora que eu fico parado e apreciando. Quando a gente pensa na imagem do Jesus Cristo, é uma imagem que a gente para, olha para ela e aprecia. Se relaciona com ela, com o nosso interior, mas aprecia. As imagens de vários grupos africanos, algumas delas eles não podem nem olhar. Eles só podem olhar em determinadas situações que o corpo está condicionado. Então ele tem uma relação com a peça de outra maneira, que não é simplesmente ocular. E esse modo de pensar ocular centrista é quase que exclusivamente europeu e civilizatório, né? Então vale a pena investigar também como as colonizações se deram muito pelo visual, assim. Continuando, eu tô que nem uma metralhadora aqui, hein? Se vocês quiserem me parar aí, não tem problema. Fala, Lê, você levantou a mão. Você falou sobre essa questão da escultura sonora, eu me lembrei de Walter Smetak, né? De Smetak, aqui, a exposição dele no Pelourinho. Ele tem a Máquina do Silêncio, ele tem vários trabalhos muito legais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, se você conhece, o que você acha. O Smetak foi o grande problematizador do pensamento sonoro na música brasileira. Felizmente, tivemos o Smetak passando por aqui. Inclusive, a maior produção de arte sonora brasileira dos anos 70 e 80 foi quase que exclusivamente produzida na Bahia. Vocês estão além. Vocês estão muito além. A minha mãe é de Feira de Santana, né? Veio para São Paulo, conheceu meu pai aqui. Meu pai era de Potirama. Eu só não sou baiano por regionalismo, mas a minha família é inteirinha baiana, só eu e meus irmãos somos os primeiros 4 que nasceram em São Paulo. Ronald, me dá um segundinho só para responder a Lê e aí já te dou a mão. Então, quando a gente pensa no Smetak, a gente vai sempre pensar que tudo que a gente entendeu, tudo que a gente começou a entender a partir dos anos 70 e 80 de pensamento sonoro na arte contemporânea brasileira foi com esse cara e a escola de artes no Pelourinho, né? A escola de artes de Salvador, que ele provocou no pensamento artístico. Eu acho muito importante acompanhar o Smetak, acompanhar o quanto da produção dele o quanto a produção dele ativou os nossos pensamentos para além do visual, assim. Mas que também tem um apelo para a música. Isso não pode fugir nunca do nosso horizonte. De que essa produção do Smetak tinha uma provocação muito poderosa vinda de um figura que é o Cage, né, o John Cage. O Cage, eu acho que vale a pena vocês anotarem, porque é um cara importante para o pensamento artístico do século passado, que mudou as direções do nosso pensamento artístico contemporâneo, né, de lá em diante para sempre. Mas que o Smetak estava investigando isso na música, e isso é importante. Eu estou tentando, há pelo menos uns 5 anos, não fugir da música, porque o Nietzsche dizia que sem música a vida seria um erro. Eu não concordo com ele, mas eu concordo que a música é muito importante e não dá para a gente falar de som sem pensar em música. Dá para pensar que a música é um fragmento da história do som. Bem, eu vou tentar correr porque a gente tem 1h30, cara, e é um horror esse tempo apertado, mas vamos lá. Diga lá, Ronald. Boa noite novamente, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu tive um comentário aí, muito feliz da colega, falando sobre o Walter Smetak, né?
eu tive a oportunidade de estudar o filho dele, um material do filho dele, que foi o Ibito Smetak. Ele Genial. cita o pai, né? E esse comentário da colega anterior me lembrou o Tom Zé, que o Tom Zé estava na escola de música da UFBA e alguém abordou ele e falou assim: você já viu aquele maluco lá embaixo que faz música para doido? Que era Smetak experimentando os sons, né? Essa chamada materialidade sonora desses instrumentos, como músicas espaciais, etc, etc. Eu queria, por gentileza, pensando nisso, já nesse gancho aí que a colega trouxe anteriormente, falar dessa nossa contemporaneidade a partir do Smetak, né, que é um teórico europeu, traz isso e acende aqui essa chama, não só acende, mas também se usufrui desse material que tem aqui, dessa contemporaneidade sonora, a partir do Tom Zé, que o Tom Zé acho que está bem próximo desse Nordeste aqui, né, dessa coisa bem terra. Não sei se eu consegui ser claro na pergunta. Sim, sim, é sensacional. Eu queria abrir essa resposta, ou um pensamento sobre essa resposta, pensando no quanto todas as vezes que a gente pensa arte contemporânea ou arte a partir do início do século passado, 1901 em diante, antes também, antes nada, sempre, todas as vezes que a gente pensa arte se desenvolvendo e criando novas perspectivas, a gente vê a Europa invadindo os continentes do planeta, voltando para casa, transformando isso e espalhando para o mundo. Todas as vezes. Eu posso estar muito errado nessa minha provocação, mas depois de passar por 4 anos de História da Arte na faculdade, eu percebi que não houve um só segundo da história tradicional da arte escrita pela Europa em que a Europa não vá até as colônias ou saia da Europa, do continente europeu, para ir buscar em outros lugares informação, volta para casa, reconstrói e espalha para o mundo dizendo que é deles. Isso aconteceu muito, acontece ainda hoje, e inclusive tem um amigo começando a questionar a rediáspora, de quando os europeus saem, estupram, engravidam mulheres no planeta inteiro, deixam os seus sobrenomes, e agora o planeta inteiro está aí com filhos de europeus espalhados pelo mundo inteiro, e está todo mundo exigindo as suas cidadanias europeias. E a Europa não aguenta mais gente, não cabe mais pessoas na Europa, porque os filhos não querem trabalhar na Europa, eles querem ser herdeiros na Europa, né? Então, enfim, essa é uma provocação, vou falar mais disso no final daqui. Mas eu vejo um pouco o Smetak nessa chave, de alguém que está vivendo num continente ou num lugar onde muitas coisas estão já super esgotadas, né? O pensamento sempre roda em torno de alguns clássicos da história da arte, ou europeias ou estadunidenses, né? Porque os Estados Unidos também deixa de ser colônia para ser colonizador, né? Em determinado momento, e aí passa a explorar o mundo inteiro também. A gente está vivendo isso ainda, né? E aí ele chega num lugar abençoado por Deus e bonito por natureza, entupido de criatividade, e vê uma potência de investigação justamente numa chave que, de novo, os baianos estão além, as baianas estão além. O pensamento criativo do nordestino brasileiro está num lugar que não houve um grupo de pensamento do planeta que tenha alcançado. O pensamento artístico de criatividade nordestino nunca foi alcançado e talvez nunca seja. E, enfim, eu não estou puxando sardinha para ninguém, tá? Eu só estou analisando uma coisa que eu leio, estudo e vejo. E aí o cara vai chegar... Por que o Smetak não vem parar só em São Paulo, né? Ele veio para São Paulo algumas vezes, mas existe um campo de produção criativa, artística, musical especialmente, na UFBA, a escola de música da UFBA, né? Que é muito poderoso, assim. E quando ele coloca esse modo de pensar de música para doido, de novo, a gente está falando da música, né? Para o mundo, ele vai gerar esse tipo de discussão, que é uma discussão de que o som não está exclusivamente para música, mas pode. Esse mais pode gera esses ruídos todos no pensamento musical da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Que é daí sempre esse centro sulista, né? Esse sulismo sujo, né? De um pensamento econômico, político e social, assim, de desenvolvimento de um país, né?
Então, a gente está pensando que o que é bom circula por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e, de repente, vem um grupo de pessoas em alguns lugares do Nordeste, porque eu não vou falar só da Bahia, né? Vou falar do Pernambuco, ali o Recife também é poderoso demais, que vai produzir um tipo de conhecimento musical e sonoro, especialmente musical, e que vai deslocar o centro de pensamento artístico que não está mais só em São Paulo, Rio e Minas, sabe? E aí eu acho que eu gosto de pensar o Smetak dentro dessa chave, assim, de alguém que gera um desconforto no pensamento artístico que não está centrado em São Paulo e Rio de Janeiro, sabe? Eu te respondi, Ronald? Eu não sei. Dei uma volta gigante aqui. Com certeza, com certeza. Te respondi também, Ale? Eu não sei, eu não sei se eu te sinalizei. Eu dei uma volta porque eu não consigo pensar no som como uma matéria que está excluída do modo de pensar mundial, da vida, sabe? Da existência da gente. Parece que a arte contemporânea tem um pouco isso, né? Parece que o jeito de pensar das artes é esse jeito horrível de que tudo só acontece dentro das artes. E não, né? Tá tudo muito interligado e os movimentos econômicos e sociais, por exemplo, interferem diretamente no circuito de artes do mundo, assim. E aí vou fazer uma provocação de novo. Me parece que a gente está vivendo a década da escuta. Tá? Eu estou falando isso como um pesquisador independente que está olhando para o planeta. Não à toa, existe hoje redes sociais de escuta, né? Que são as redes de podcast. Aí já existem umas 6 no mundo já. Né? Tem gente que está preferindo mais ouvir uma pessoa falando do que ficar olhando para o rosto dela na tela. Né? Tem o Twitter, por exemplo, os spaces no Twitter funcionam com áudio. Você não faz uma live como no Instagram, você escuta uma pessoa falando. E aí isso é uma maneira de pensar a escuta como um lugar de certo protagonismo, né? No pensamento econômico mundial. Vamos seguindo. Eu estou aqui soltando várias coisas. Você passa o próximo, por favor, Augusto. Esse próximo trabalho chama Livro Objeto Cadeira. Eu produzi numa residência, não foi uma residência, foi um acompanhamento artístico que aconteceu nesse espaço chamado FAMA, Fundação das Artes Marcos Amaro. O Marcos Amaro é um cara que é filho do dono da TAM, se não me engano. Sabe a TAM, linhas aéreas? O pai dele era dono da TAM. E aí o Marcos era dono da Óticas Carol, eu acho, dessa, sabe, empresa de produção de óculos. É um cara que tem uma estrutura de vida que, enfim, a gente sabe como é essas estruturas, né? E aí ele dedica uma parte grande do dinheiro dele para a produção de arte. Então ele tem uma galeria de arte, ele é artista e tem essa Fundação das Artes aí. E aí rolou esse acompanhamento artístico, eu passei numa seleção, me inscrevi e tal, e produzi esse objeto. Livro, objeto, cadeira. Então eu estou investigando aí quais são as posições que o nosso se coloca na posição de leitura. Então fica a pergunta aí para vocês também. Quando vocês param para ler, vocês param para ler sentadas, ou sentados, ou em pé, ou deitadas, deitados, ou numa mesa, né? Aquela coisa de você sentar na mesa e segurar o livro aqui assim. Então, quais são essas posições? Fiz uma investigação, entendi que a gente lê muito mais sentado, né, do que em pé ou deitado, deitado às vezes para dormir, né? E aí construí esse objeto com uma escultura sonora para o corpo. Então, você senta na cadeira e aí tem esses alto-falantes que estão aí aparecendo no perfil, né? E embaixo do assento tem um outro alto-falante. Eu vou passar os vídeos dessas peças já para vocês, vou tentar correr um pouquinho. E aí o áudio toca para o seu corpo. Então, é uma história contada para o teu corpo, não uma história contada para os seus olhos e nem para os teus ouvidos ouvirem. Você percebe auditivamente, né, uma parte da matéria sonora, com certeza, mas tem uma escultura sonora aí construída para o teu corpo. O próximo, por favor, Augusto. Eu vou tentar andar um pouco rápido para a gente poder chegar, né? E eu poder ouvi-los também. Essa peça aí chama Som Horizonte. Eu produzi aqui em casa justamente nesse... Eu estava produzindo ela um pouco antes de entrar num acompanhamento artístico que eu fui fazer junto com o Augusto e foi onde eu o conheci. Quando eu produzi essa peça, eu mostrei para essas pessoas que estavam fazendo, que eram as professoras, mentoras do acompanhamento artístico, e a menina falou para mim assim, a professora principal lá,
falou, olha, eu acho que esse trabalho não está pronto, ele não está acabado, inclusive eu acho que você não devia nem expor ele por enquanto. E aí, o que me aconteceu, não surpreendentemente, porque eu acho que uma hora a gente passa a acreditar mais nas nossas histórias, né? Eu inscrevi esse trabalho num salão de artes, ele passou no salão de artes de Vinhedo, apresentei o trabalho lá e vendi esse trabalho para uma coleção, que está na coleção de uma amiga, né? E já vendi o segundo dele também, uma peça 1 de 5. Então, tem uma coisa de alguns lugares onde você começa a ocupar, né? E algumas pessoas estão nesses lugares mais para te limitar, porque te veem como potência, do que para te empurrar para frente, porque te veem como um desafiador das tuas pesquisas, não sei. Mas esse trabalho se chama Som Horizonte, porque eu estou me perguntando de novo, e dividindo a pergunta com vocês, se existem outros horizontes que não exclusivamente os visuais. Para além desse pensamento só onírico, né? Mas como seria um horizonte sonoro? Como perceber o horizonte sonoro acontecendo nos nossos olhos? E aí já eu mostro esse vídeo para vocês. Se vocês tiverem perguntas, vai chamando aí, tá? Eu estou seguindo. Esse daqui é um NFT. Foi uma peça que eu fiz para esse mundo NFT que está explodindo aí, que inclusive eu acho que vocês podiam dar uma olhada em determinado momento das vidas aí, porque a minha leitura é que isso daqui, o NFT, é o movimento artístico mais importante do século. Assim, é como a gente está vendo o impressionismo acontecendo, só que numa outra esfera, assim. O modernismo brasileiro que aconteceu há 100 anos atrás excluiu muitas coisas, né, da história da arte, né, essa história oficial da arte. Eu vou falar isso sempre entre aspas, porque a história oficial dela não me atende muito. Então, aí eu fiz essa peça que é uma NFT, então é uma tela preta e sou eu me descrevendo aí dentro. Então, homem negro, pele pouco retinta, cabelo encaracolado, amarrado em coque sempre no topo da cabeça, calvo, com olhos amendoados, castanhos. Então eu estou fazendo esse tipo de autorretrato facial e sonoro. É quase quando você escuta um retrato falado de uma pessoa que está sendo procurada, sabe? Mas nesse momento eu estou me perguntando como eu me apresentaria sem que outras pessoas fizessem essa apresentação. Então, um autorretrato facial sonoro. Eu nem sei se eu coloquei ele no videozinho para vocês verem também. Acho que não, mas eu vou fazer isso enquanto a gente vai se falando. E aí, o próximo, Augusto, por favor. Eu acho que é o de referências já? É o de referências. Aí, esse Tom Kyu Liu é uma agência de arquitetura. Manda, Ronald. Manda ver. Desculpa o incômodo, gente. Não há incômodo e nem desculpa, por favor. Valeu. A pergunta é um NFT sonoro, é isso mesmo? Exatamente. Então é uma tela preta com um texto escrito embaixo de legenda, comigo, com o Rafael apresentando a si mesmo. Era também uma maneira de dar uma cutucada nesse mundo do NFT, porque... Isso desculpa, mas positivamente que é ousadia, porque até ontem eu estava estudando NFT e a gente tem muitas referências na parte da imagem, do pixel, né, visual, mas o sonoro já tiveram até lançamentos de CD em NFT, mas nesse modelo aí é a primeira vez. Parabéns, viu? Ah, obrigado. Obrigado. Eu escutei isso, eu estou envolvido em 6 comunidades de NFT no Brasil. Todos eles me disseram isso. Porém, acho que a parte mais gostosa de produzir arte é que a gente acaba fazendo aquilo que nos mexe, né? Mas a parte mais dura é que, às vezes, aquilo que nos mexe não nos paga. Que né, a gente decide fazer arte para também viver disso, né? Não sei. Eu quero um dia poder viver disso. E eu vou contar uma historinha para vocês já sobre esse papo de viver disso. Mas eu provoco a galera com uma escultura sonora dentro de um mundo que é puramente visual, assim. Não porque eu quero que revolucionar, não, passei dessa idade, 38 anos, já não tenho muita vontade de revolucionar muita coisa, não. Quero fazer pequenas revoluções aos poucos, assim. Mas porque se existe um mundo puramente visual, por que esse mundo puramente visual não pode ser provocado? E aí eu fico me perguntando sobre como provocar esse mundo. E aí eu vou retirando cores, vou retirando texturas, vou retirando formas, até que a coisa fique quase que sempre só a plasticidade sonora se mostrando como matéria para a experiência estética, assim.
E aí eu vou subir essa peça para a página que já vocês vão ouvir também. E aí, Eu já achei ela, Rafa, tá aqui já. Ah, tá aí? Eu achei que não tinha subido, não. Pronto, ótimo. Aí o Tom Kyu Liu. Por que eu trouxe essa referência? Porque quando eu penso arte sonora, eu não consigo olhar cartesianamente, assim, não tem um horizonte exclusivo de pensamento. Porque, por exemplo, o Luiz mostrou, o Augusto mostrou um trampo do Luiz aqui agora, e o Luiz estava mostrando pintura. E aí pintura é tinta, né? Ele está investigando a tinta e maneiras de expressar a sua arte a partir dessa matéria. Seja lá onde for que ele vai apresentar, né? Se ele vai apresentar tinta numa porta, se ele vai apresentar num chiclete, se ele vai apresentar... Ele está apresentando a investigação dele a partir dessa matéria. Eu tento investigar isso tudo a partir do som. Então, quando eu estou falando sobre referências, eu busco as minhas referências em diversos lugares, assim. Desde esse Tom Kyu Liu, por exemplo, que eu mostro para vocês já também, que é uma escultura sonora de uma árvore. Então, é uma árvore que chama Singing Ringing, que é sonora. É uma árvore sonora. Primeira vez que eu vi esse trabalho, eu fiquei maluco, assim, porque como seria, no meio de um planalto, né, um espaço aberto, vazio, grande, de mato, ter uma escultura sonora de 11 metros de altura, que tem tubos de metal, e que o vento, passando pelos tubos de metal, constrói uma escultura sonora constante e eterna lá. É um tipo de interferência na paisagem sonora do ambiente que aquele ambiente talvez jamais tenha pensado aquele tipo de paisagem. Né? Então, o som é parecido com o som de órgãos, assim, do órgão, né? Daquele piano da igreja, mas que ele é aleatório e incontrolável, né? O som que vai acontecer ali, todo dia é diferente, a cada minuto é diferente, porque o que constrói a paisagem sonora é a quantidade de vento que está batendo lá. Fiquei doido, pensei em 1000 trabalhos depois de ver essa escultura, mas que ela vem da arquitetura. Não é um grupo de artistas produzindo esse trabalho. É uma escultura sonora produzida por arquitetos. Manda, Augusto. Rafa, você falou desse trabalho aí mesmo sem ver, mas eu achei interessante que a fala também gera as imagens na nossa mente e acessa memórias também, né? É um processo de escuta. Eu fiquei imaginando e pensando assim na experiência que é você estar dentro de um bambuzal. Eu não sei se quem já teve essa experiência, mas a sensação é que realmente como se fossem flautas que estão saindo da terra ali, né? E à medida que o vento vai passando, eles vão rangendo, né? Um tocando no outro, assim, causando algum tipo de fricção, ao mesmo tempo que tem o som também do vento batendo nas folhas, que é outro tipo de ruído, né? E esses Mais ruídos agudo. vão se mudando o tempo todo, porque é uma escultura sonora da natureza, um bambuzal, vamos dizer assim, né? Pensando a partir dessa referência que você trouxe desse trabalho. Eu queria compartilhar isso, assim, que para mim a experiência de estar num bambuzal é uma experiência sonora, sabe? É ver esse movimento, esses sons, e perceber que som é esse, né? É profundo, né? Vou abrir só mais uma provocaçãozinha, Feira, só um segundo e já te digo. Quando eu comecei a investigar som, eu abri o campo de investigação para não ficar só preso nas artes. Então, eu fui olhar som na medicina, na física, na química, na história, na geografia, nas letras, fui pensar som na astrofísica, na astrodinâmica, fui pensar som porque eu acho que quanto mais você abre assim, mais inspiração você tem. Esse é o meu modo de produzir. E aí eu entendi na biomecânica, por exemplo, e na física, que o som flui muito bem na matéria. Melhor na matéria do que no espectro. Então, no ar, o ar é matéria, né? O ar toca na gente, é matéria. No ar, o som tem um tipo de fluidez. Na madeira, o som tem outro tipo de fluidez. No metal, no concreto, cada um deles, o som flui de uma maneira. E aí você pensa, o corpo humano é feito de 70%, o corpo feminino, 70% de água em determinado momento da idade, né, da vida, é o máximo que ele alcança, 72%, e o máximo que o corpo masculino alcança de água é 65% no decorrer da sua história de vida. Se o som flui melhor na matéria, na água especialmente, tem um histórico de golfinho que consegue perceber
o som de golfinho dentro do mar com 200 quilômetros de distância, 200 quilômetros, o que é isso, né? Que matéria sonora que flui 200 quilômetros? Na água, ele pode chegar nisso. O corpo feminino percebe som de uma maneira diferente do que o corpo masculino. E eu estou falando do corpo, não estou falando só do ouvido. Estou falando sobre como o teu corpo feminino percebe o som. E aí, uma provocação que eu estou tentando responder é que talvez o sexto sentido seja uma percepção ampliada do som, já que o som encosta na nossa pele. E aí, de repente, matérias sonoras que estão acontecendo há centenas de anos, que estão aqui no planeta Terra, estão encostando no teu corpo ainda. E isso eu acho poderosíssimo de pensar, né? Que talvez vocês estejam percebendo o som de outra maneira. Manda ver, Fê. Eu tive uma experiência que eu estava no campo, né? Estava fotografando, e eu tinha que ir para outro lugar. E era no sítio, assim. E o pessoal falou assim: vai por ali. E era uma plantação de milho. E o milho estava seco. Estava secando, assim, para pegar as espigas, né? E eu tive uma sensação, eu escutei uma música, eu escutei sabe, que foi uma coisa que eu nunca me esqueci na minha vida. Eu sempre tive vontade de escutar de novo aquele som, de imaginar o que em imagens, né, em fotografia, como é que seria isso, né? E agora que eu vejo você falando no som, então, o Augusto também foi, sabe, foi como uma coisa muito, muito especial que aconteceu, sabe, que nunca mais voltou a acontecer, e ventava, sabe? Então era uma coisa mágica. E eu digo, meu Deus, onde é que eu estou? Sabe? Só para contar a experiência, que foi a primeira vez que eu conto essa experiência, porque é muito difícil, né? As pessoas não conseguem visualizar muito e sentir, né? Então, e isso é tão bonito. Perceba o quão belo, o quão poderoso, o quão incrível é você poder dizer que você viveu uma experiência que foi tua. E uma experiência sonora que você registrou no teu corpo e que você jamais vai esquecer. É diferente da quantidade de imagens que a gente recebe, né? Os nossos olhos acabam pregando peças na gente, porque a gente já viu tanto, e que de repente, e a gente escuta tanto, e de repente, em determinado lugar, o seu corpo conseguiu se limpar de uma poluição sonora violenta de um determinado ambiente, né? E nesse outro ambiente que você estava, que é uma paisagem sonora num milharal, você foi quase agraciada com a possibilidade de viver um tipo de som que só você ouviu. Olha que beleza, quanta poesia existe na possibilidade de sentir uma matéria sonora que você sentiu que ninguém nunca vai entender. Às vezes a gente quer compartilhar algumas coisas, né? Eu queria muito compartilhar algumas coisas. Por exemplo, eu acho que eu lembro do som da barriga da minha mãe. Por exemplo, eu acho que eu tenho essa memória. Eu nunca vou poder dizer como é que é o som da barriga da minha mãe, de quando eu era criança. E eu tenho isso aqui, assim, nunca mais ouvi aquilo. Mas é algo que me motiva a investigar isso para sempre, né? Você fez uma fotografia corporal de uma matéria sonora. Olha que beleza isso. Quão poético. Que bonito. Diga lá, Beto, e depois a ID. Então, eu estava pensando aqui, né, nessa coisa dos corpos sonoros, né? E, tipo, o meu corpo, ele é extremamente barulhento, cara. Quando eu vou fazer capoeira, quando eu faço algum tipo de alongamento, ou uma meditação e tal, tipo, são N barulhos. E, tipo, quando você cita, né, a coisa de você morar perto de uma rodovia, e o barulho dos carros, das motos, dos caminhões, isso me remete também ao tipo de música que eu costumo ouvir, entende? Eu tinha uma banda de grindcore, velho. E, assim, para muita gente, a sonoridade é muito violenta e inaudível, né, velho? Então, assim, pensando em belas artes, cara, e pensando num processo de desconstrução, né, dessa sonoridade, né, dessa musicalidade estabelecida pela Europa e tal, como você pode pensar essa anti-música, né, velho? Esse anti-som, esse barulho todo que às vezes é insuportável, né, mano? Eu tenho um amigo que ele tem uma banda chamada Susanas Baltem, velho. Se você quiser pesquisar, daqui de Salvador.
os caras do subúrbio, e os caras fazem um som extremamente inaudível. Inclusive, no contexto soteropolitano, são extremamente excluídos, né? Porque eles fazem uma coisa bem diferente. E já a Europa e tal, essa coisa do colonizador que lança a rede e pega os experimentos, né? Tipo, ele tá sendo muito copiado, tá ligado? Tipo, no outro lado aí do Ocidente e tal. Eu gosto. É uma provocação super poderosa, assim. Tem Stockhausen, que é um dos grandes músicos, né? Um dos grandes pensadores do ruído, assim, do século passado também, mas que também é um cara que era músico também, né? Tinha uma formação em música, mas que estava olhando para essa matéria sonora numa outra chave, pensando que se esse som produzido está encostando no nosso ouvido, o que mais a gente pode investigar na música que a música europeia não tenha sido produzida? E aí uma das performances dele mais poderosas, assim, uma das que eu mais gosto, é de quando ele contrata 4 helicópteros para tocarem junto de uma orquestra. Então ele vai lá e contrata um quarteto de cordas, coloca cada uma das cordas dentro de um helicóptero, isso vai ser apresentado no meio de uma ópera, contrata num campo, né, de pouso, faz o quarteto de cordas tocar dentro dos helicópteros e produz o ruído do helicóptero junto com o quarteto de cordas dentro da ópera. Imagina a potência que tem você viver 4 helicópteros militares produzindo som junto com um violino, uma viola de gamba, um violoncelo e tem um nome, esse terceiro nome que eu não vou lembrar. São 4 cordas. Existe uma potência musical aí que está para além do pensamento harmônico, melódico e cadenciado, né? Mas que tem um ritmo que é quase a base do formato de música que está apresentado. Então, do helicóptero tocando, dá um tipo de ritmo que leva todo mundo quase para o transe, né? De quem está vivendo a experiência sonora. E aí, eu falei disso para pensar no transe, mas também para pensar, por exemplo, eu estive em alguns terreiros de candomblé, eu não sou religioso, né? Fui em alguns terreiros, e quando a gente percebe o batuque tocando, putuco, 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 pataca, putuco, putuco, tem uma coisa ali que é do transe. Eu estive dentro de um chama Terço Bizantino, aqui em São Paulo, que era a igreja do Padre Marcelo. Eu fui como um investigador também. Tinha, sei lá, 20 mil pessoas dentro daquele lugar naquele dia. E escutar 20 mil pessoas recitando o Pai Nosso é uma coisa fora do comum, assim. É um tanto de frequência sonora tocando ao mesmo tempo que também leva você para o transe. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. São 20 mil vozes recitando isso ao mesmo tempo. É precioso. E depois eu fui num templo budista aqui em São Paulo também, que chama... Eu não vou lembrar o nome. Hoje eu tô muito animado, quando eu fico animado eu esqueço algumas coisas. Mas tem um templo grande aqui em São Paulo e eles tinham lá, sei lá, umas 600 pessoas recitando um mantra deles que chama Daimoku. Então, e tinha essa mesma potência de 800 vozes levando um corpo e um pensamento para o transe. E esse transe estava sendo produzido pela frequência sonora que estava produzida, além da respiração cadenciada e do ritmo de todos aqueles corpos recitando aquilo ao mesmo tempo, que está próximo daquele helicóptero e que, de certa maneira, está próximo do tipo de som que o Susanas Bausch está produzindo, que é um tipo de som de transe. Entende? Quando essa matéria sonora toda se funde e está todo sendo produzido ao mesmo tempo, ele produz um tipo de ruído que a gente chama de eu não gosto de usar esse termo, mas tem o ruído branco e tem esse ruído de massa sonora, né? Essa massa sonora leva a gente para o transe. Boto fé. E, assim, aquele trabalho que foi mostrado, cara, ele também tem essa questão da sonoridade também, porque faz parte de um projeto, e a Kailane, que tá até aí na live também, ela toca viola, tá ligado? Violino. Viola. E essa experiência da pista de skate lá também teve um outro tipo de sonoridade, inclusive música experimental eletrônica, entende?
Sim. E aí tudo que é construído também nesse âmbito do som, né? É uma coisa muito louca, uma experiência muito legal. Que bonito. Que legal, quero ver mais isso. Diga lá, Aide, que bom te ouvir. Aide, não estou te ouvindo. Seu microfone eu acho que está desligado. Realmente. Pronto. Acho que Estava realmente desligado, é a distração. Eu me lembrei quando você falou do útero materno, os sons do útero materno. Eu estive numa exposição uma vez no MAN, e lá tinha um ovo de 3 metros de altura, e você devia viver a experiência de estar no útero materno dentro deste ovo. Você ia poder se conectar e se lembrar dos momentos que estava lá, dos sons. Era uma exposição sobre os sons. Tinham vários instrumentos musicais feitos a partir de objetos como cabaça, latas, essas coisas. E os sons retirados desses instrumentos, eles estavam gravados para quem quisesse ouvi-los. A partir tinha umas salas com microfones que você podia colocar e imediatamente você ia ouvir determinados sons, que eram sons da natureza também. Achei muito interessante. Infelizmente, eu não pude viver a experiência do ovo, porque eu estava acompanhando um grupo de idosos. Eu sou voluntária de uma associação aqui de idosos, e às vezes eu saio com eles. Eu gostaria de ter vivido essa experiência. Que bonito, que boa memória essa, né? Esse trabalho passou aqui por São Paulo, no CCBB. Eu também não pude visitar, porque tem uma coisa acontecendo em São Paulo ultimamente. Tem uma coisa acontecendo em São Paulo ultimamente, que é qualquer exposição, isso é maravilhoso, tem ganhos poderosos. Qualquer exposição que acontece, que sai na mídia, tem filas quilométricas, assim. Então, às vezes, 3 horas de fila para visitar uma exposição. É muito legal, é muito legal. Tem muita gente visitando a exposição de São Paulo ultimamente. Mas tem uma coisa de que, às vezes, você não consegue ver as obras, né? E aí eu não consegui assistir, porque tinha fila grande naquele dia, e depois eu não consegui ver mais. Mas ainda vou conseguir ver esse trabalho, que é isso, de estar dentro do útero. Acho que Antônio abriu mão e depois deixa eu ver a fila. Ou se vocês se organizem também, se preferirem. Que memórias incríveis, é muito bom ver vocês. Tem Então, Júnior, Antônio. eu estava aqui impactado com tudo que estou ouvindo, com esse som, né, tão rico, tão complexo. E eu nunca tinha parado para pensar som dessa forma, para valorizar o som dessa forma. E aí, na medida em que vocês estão trazendo tantas informações importantes, maravilhosas, eu estava aqui me perguntando, né, pensando comigo. Augusto traz a reflexão a respeito do bambuzal, né? Já tive oportunidades, sim, de vivenciar esse espetáculo tão natural. A Fernanda, se não me engano, traz relato a respeito do milharal, né, seco. E eu fiquei me perguntando aqui como é rica, como é complexa essa experiência de você vivenciar e você contar. Com certeza, a gente consegue chegar próximo, talvez, de socializar essa experiência, mas com certeza a gente não consegue fazer com que o outro possa vislumbrar 100%, porque uma coisa é você vivenciar, outra coisa é você contar dessa história, né? E como isso é mágico e como o som faz parte da vida do ser humano, de modo geral, e que não nos dá direito a ter escolha. A gente não tem direito de escolher o som. Eu falo de um modo geral, né, de viver. Então, acho que desde a gestação, né, as batidas cardíacas ali, né, da mamãe e do ser que está ali, né, na sua barriga, está envolvido pelo som, né, pelo som interno, pelo som externo. E isso não pede licença, isso não dá direito a escolhas, isso não lhe dá direito a dizer até que ponto você quer se envolver com o som, com o barulho que vai te agradar ou não, ou que te agrada ou não. Eu comento sobre músicas, sobre gosto musical, com alguns amigos que me sinto à vontade de falar sobre isso. E aí julgo as músicas, o meu gosto musical como algo que eu acho que é bom. Faço alguns comentários com relação a algumas músicas que eu acho que não soma muita coisa, mas respeito, né? E, afinal de contas, cada um, no meio desse som, né, exacerbado que é o nosso planeta,
escolhe alguns sons para ouvir, né? Em alguns momentos, como é o caso do gosto musical. E lembrei, tem uma canção que o Lulu Santos canta, Lulu Santos, ele diz que somos feitos de silêncio e som, né? Tem certas coisas que eu não sei dizer e digo. Então eu estava lembrei dessa frase da canção quando pensei em vários relatos de som e a gente consegue contar a história, mas sentir é algo muito pessoal. E aí, quando você traz a questão dos tambores, da questão religiosa, eu pensei, como será a experiência desse som para aquele público que vai entrar em transe em algum momento? E como será esse mesmíssimo som para Rafael que estava lá como visitante? Não é? Então, como um só ambiente, uma só realidade de som, vai trazer experiências diferenciadas de acordo com a minha vivência e o meu envolvimento naquele meio ambiente. Então, perplexo, felizmente perplexo, com tantas informações relacionadas a algo tão importante à nossa vida e que eu não tinha visto e nem ouvido por esse ângulo. Então... Ô, Antônio, agora você tem um problema. Agora você tem algo que ligou aí, tem um botãozinho que ligou aí. De novo, eu não sou religioso, mas eu li a Bíblia, li 4 Bíblias na vida. Uma delas não, quase todas elas. Você lembra qual que é o primeiro versículo da Bíblia? Não sei se você já leu. É do verbo? O princípio era o verbo. Esse é o primeiro versículo que diz a Bíblia. No princípio era o verbo. O verbo é palavra antes de qualquer coisa. E por mais que ele não estivesse falando sobre palavra exatamente, ele estava falando sobre pensamento materializado em som. É sobre isso. É sobre aquilo que nos funda humanos. Né? A gente começa a perceber que a gente está num ambiente, para além desse ambiente fechado do indivíduo, quando outros sons externos nos sinalizam, existimos com outros, existimos com além. Não é simplesmente só ver, porque às vezes você escuta um monte de coisa que você não vê, e elas estão lá, e você não sabe o que é que está lá, mas você sabe que está lá. Então aquilo que nos funda, quase que humanos, perpassa o som, e a pergunta está dada agora. Agora vocês que se virem com essa pergunta, tá? Quem que é o próximo da fila? É John. Eu acho que sou eu. É John? Diga, Boa John. noite. Boa. Então, sobre essa discussão, eu queria só acrescentar um pouco, eu acho, né? Mas, então, eu sou estudante de cinema, né? E eu estou na graduação de cinema e, poxa, não tem como pensar, né, o fazer cinematográfico sem pensar a experiência sonora, né? Apesar de muitos não pensarem. Mas, e diante disso, diante das falas e tudo que foi discutido aqui, me lembrou um filme que é muito lá do B, assim, eu acho, que é o Joguem Fora Seus Livros e Saiam às Ruas, é um filme chinês, de década de 70, mais ou menos, que é um filme experimental, dramático, assim, muito bom, mas que ele experimenta o som de uma forma muito incrível que eu nunca tinha visto quando eu tive a experiência de ver esse filme. Eu espero que, sei lá, se vocês tiverem interesse, vocês vejam, porque ele experimenta tanto o som quanto a imagem, né? E de uma forma que ele te insere em algo que eu queria falar agora, que é essa capacidade de te deslocar da sensação de tempo mesmo, sabe? Porque o filme, ele está entrelaçado a algo relacionado ao tempo, né? A duração, né? E aos acontecimentos. Só que da forma com que ele apresenta tanto essa parte visual, experimental, quanto sonora, ele te desloca disso. Tipo, você não percebe as coisas acontecendo, você não sabe, tipo, quando você entra nesse transe, justamente quando você falou, e que você vê, sei lá, um plano sequência de um cara andando em uma linha de trem reta e que você percebe durou 4 minutos, tá ligado? Tipo, isso não faz muito sentido, mas você vê como você se insere de tal forma que seus sentidos, eles estão todos voltados àquilo que está acontecendo, né? Então, pra mim, enquanto estudante
de cinema, enquanto começando a produzir com algumas pequenas produções, eu já me interesso bastante sobre isso. E eu só queria acrescentar sobre isso também. Eu vou compartilhar o nome do filme lá e talvez um link aí também. Ô, John, que delícia te ouvir falar disso, que delícia. A gente está falando de um filme da década de 70 que está deslocando a nossa percepção de tempo a partir da matéria sonora. Vou te lançar mais uma pergunta, porque é algo que está na minha cabeça e eu estou pifando já há uns 4, 5 anos aí. Quantos músicos você acha que ajudam a produzir alto-falante, ou fone de ouvido, ou microfone? Quantas pessoas do cinema você acha que estão produzindo câmeras de vídeo? Quem produz câmera de vídeo é a engenharia. Quem produz alto-falante é a engenharia, não são músicos. Eles até são consultados, mas não são eles que produzem. Agora você pensa comigo, uma parte de vocês estão assistindo e me ouvindo falar pelo fone de ouvido. E o fone está ligado no ouvido. Eu estou desenvolvendo agora um fone para 3 partes do corpo. 2 no ouvido, um na coluna e outro que vai ficar ligado na lombar. Então são 4 alto-falantes, 2 ligados na cabeça, um na coluna e outro na lombar. Para jogar sons graves na lombar, sons médios no peito e outros sons agudos na cabeça. Para a gente passar a perceber o som no corpo, não só com um plugzinho P2 ligado num fiozinho na cabeça aqui. Por que a gente não está experimentando som nessa medida? Porque me parece que a indústria fonográfica não está muito preocupada com a gente, com o nosso desenvolvimento físico. Ele está preocupado em vender disco. E é tão triste para a gente pensar, imagina você sentar numa sala de cinema e a cadeira ter 18 alto-falantes. 3 para cada perna, 3 para cada braço, 2 para as costas, 4 para as costas, 2 para a cabeça. E todas as pessoas que estiverem na sala experimentarem um filme com 18 alto-falantes no corpo, individualmente. Por que a gente não chegou nesse lugar ainda? Pô, a gente chegou em Marte, acabamos de escutar o som do Sol. Uma sonda passou perto do Sol e gravou o som do Sol. A gente consegue gravar som do Sol, mas não está pensando no desenvolvimento da percepção sonora dentro de uma experiência estética artística, né, de cinema ou de música mesmo. Sei lá, eu não escuto muito a Anitta, mas o que seria você estar ouvindo a Anitta com o corpo todo ouvindo música, não só dançando as percepções que o seu ouvido percebe, né? O que seria escutar Mozart, né, com os tímpanos batendo nos teus pés, né, de repente, né? O que seria, sei lá, enfim, as perguntas vão seguindo, né? Mas então eu jogo aí, né, as dúvidas, né, de como a gente, enquanto investigadores artísticos, desenvolvemos as nossas matérias artísticas para além do que a indústria nos entrega, que pode estar em outras chaves, não? Ó, eu vou seguir aqui, só faltam mais 2, a gente já tá rolando, né? Deixa a Elaine falar primeiro. Que ela Diga, levantou um Elaine, tempinho. desculpe, não vi tua mão. Perdoa. Boa noite, pessoas. Eu acabei chegando tarde, eu peguei metade do papo, mas eu queria sugerir duas outras formas também de pensar sobre o som, além do que Rafael já apresentou, né? Tem um filme chamado 2001, A Odisseia no Espaço. Não sei se todo mundo já ouviu falar. Esse filme foi lançado em 1968, um ano antes do Homem para a Lua. E o filme já falava que em 2001 estaria havendo viagens entre planetas. Toda a trilha sonora do filme é gravada com orquestra. E para quem quiser ter essa experiência, eu recomendo muito, porque eles fazem algo muito louco, que você começa a se perguntar se realmente foi gravado por uma orquestra. Parece muito que foi algo feito dentro de um estúdio, porque eles transformam a música orquestral em outra parada, velho. É muito, muito... Dá uma experiência semelhante a que John falou, de 4 minutos você olhando uma cena, só que não são 4 minutos, são 8 ou 9 minutos, só de música e a mesma cena. Você vai para outro lugar, sacou? E aí, além do filme, eu queria só citar um trecho, Augusto, de um livro que é O Ouvido Pensante. Eu li esse livro, ele tem umas colocações muito loucas sobre várias coisas, mas tem um trecho específico que eu destaquei, que eu acho massa compartilhar com vocês, que fala assim: Pitágoras acreditava em algo chamado música das esferas,
que dizia que cada um dos planetas e estrelas faziam músicas enquanto viajava pelo céu, acreditando que existe uma lei matemática perfeita que governa o universo. Que os planetas e estrelas deveriam fazer sons perfeitos ao se mover, exatamente do mesmo modo que a vibração da corda produzia harmônicos perfeitos. O universo começou antes de qualquer um de nós tivesse nascido. Talvez haja sons matematicamente perfeitos no universo que sempre estiveram soando. E se assim for, talvez nunca possamos ouvi-los, justamente por serem perfeitos. Todos os sons que ouvimos são imperfeitos, eles começam e acabam. A música das esferas é perfeita. A nossa música é apenas uma imperfeita tentativa humana de recriá-la. Incrível. E você, Kailane, tu já ouviu falar de Kemet? Tu já Não, ouviu falar de acredito que não. Kemet? Kemet é o nome antigo para o Egito. Existe uma discussão poderosa de que Pitágoras só desenvolveu o conhecimento dele porque fez estágio no Egito, em Kemet. E a música das esferas que Pitágoras discutia está relacionada com a maneira como os egípcios se relacionavam com música há 5.000 anos atrás. E talvez essas esferas tivessem outras percepções que não só as gregas. Então eu vou te deixar com essa dor de cabeça para investigar como Kemet olhava para o pensamento musical, sabe? Por quê? Porque do que a gente está falando? Quando você pensa em triângulo, você pensa num triângulo o triângulo é só aquele desenho, né, que a gente está acostumado da matemática, né? E quando ele é 3D, o triângulo em 3D, ele tem 4 lados. A pirâmide egípcia tem na base dela o quadrado. Então, e isso é uma coisa que pouco vem para os nossos olhos, que a pirâmide egípcia tem na base o quadrado. Ela não é o triângulo grego, ela é uma pirâmide. É diferente de um triângulo 3D. O triângulo em 3D é o prisma, né? O triângulo em 3D é o prisma. E o triângulo egípcio é a pirâmide. A base da pirâmide tem uma relação com música. E aí eu acho que vale a pena você dar uma investigada nisso. Porque é sobre justamente como o nosso povo percebe música de outra maneira, que não só a do colonizador. É uma dor de cabeça isso. Eu estou há anos tentando me livrar, porque se a gente não escolhe um veio de pesquisa, a gente não avança, mano. É muito legal isso. O som faz isso com a gente. Bicho, eu vou fazer assim, ó. Tem Ronald e tem Luiz de novo. Eu vou pedir só para Augusto passar para a próxima imagem, que aí a gente vai seguindo, investigando com essa provocação, assim. O Grivo, eles é um grupo que eu acho que é de um mineiro e um paulista, ou eles são 2 mineiros. Eu estou em dúvida porque eu estou passando por um momento agora que eu vou dividir com vocês já, que está me deixando um pouco zureta, assim. Mas eles produzem traquitanas sonoras. Eles são brasileiros, né? E eles fazem umas traquitanas que são lindíssimas e que não estão muito preocupadas com harmonia, cadência, ritmo, melodia, assim. E que elas são todas expostas em exposições de artes visuais. E eles, enfim, eles vivem uma parte da vida deles só vendendo trabalho com artes, né? Então, eles são artistas visuais que produzem esculturas sonoras. E aí o próximo, Augusto, eu não lembro quem é. É o Kenichi Kanazawa. Kenichi estuda a simática. Vocês provavelmente já viram esse vídeo do Kenichi. Ele tem uma placa de metal grande que ele coloca grãos de areia coloridos e aí ele esfrega uma coisa na borda, que eu vou te falar já o que é, e conforme ele esfrega nessa borda, produz uns desenhos em cima da placa. Vocês já devem ter visto isso, senão eu vou te mostrar já. E aí a lista é gigante, eu vou adorar trocar com vocês pelo tempo que quiserem. O Augusto pode passar meu Instagram aí para vocês, pode passar meu Twitter, tem meu WhatsApp, se quiserem WhatsApp também. Eu tô aqui, mano, tô muito à disposição, quero muito continuar essas trocas com vocês, não tem grilo nenhum de a gente continuar essas conversas, tá? Aí agora eu tenho que abrir a lista de fila para ver quem aqui levantou a mão primeiro. Se foi... Rafa, Ronald. você quer que eu já vá botando os vídeos enquanto o pessoal tá por falando? favor, sobe o primeiro, E aí? por favor. O primeiro dos vídeos lá, Augusto, Song Singing, livro objeto, cadeira,
É o livre objeto cadeira. Pronto. Diga lá, Ronald. Eu acho muito obrigado, Rafael. Parabéns pelas abordagens. Acho que cada colaboração está sendo uma descoberta incrível, desde os milharais aos bambuzais, até a experiência desse som do universo. E é com base nesse som do universo que eu vou falar, né? Eu também queria sugerir aqui, agradecer as referências, né? Que o pessoal tá colocando, que você está colocando. E queria também compartilhar uma referência chamada Jean-Jacques Lemaitre, que é um pesquisador francês. Ele é eu posso chamar de sound design, né, de forma mais moderna, mas é o diretor musical oficial do Teatro do Soleil, né, Teatro do Soleil lá na França, que com base nessa experiência hoje, né, o Rafael falou que recentemente uma sonda passou pelo Sol e captou, né, esse atrito, através do atrito da atmosfera solar, esse som, esse barulho que foi identificado, né, por meio de microfones especiais. Essas experiências sempre colocam microfones, né, para subir para o universo. A Voyager teve microfone e só conseguia pegar um apito. Ninguém sabia onde era esse apito, e eles descobriram que esse apito era de Saturno. Ninguém sabe por quê. Passava perto de Saturno, o som identificava um apito. E aí foi esse Jean-Jacques Lemaitre, ele foi pesquisar, trabalhar as vibrações do som, e ele, por meio da alteração dessas vibrações, ele conseguiu chegar em resultados que o ouvido humano não conseguiu, né? Alguns microfones chegavam e, nossa, não tem som de nada. Não. Na verdade, a vibração, a equalização, todas as correções necessárias, né? A hertz. Essa alteração nos hertz também teve uma influência muito positiva, até que eles conseguiram chegar a vários sons em hertz diferentes, né? O Sol tinha uma vibração diferente, a Lua tinha uma vibração diferente, menos intensa. Outros elementos distantes também tinham vibrações que não eram identificadas, né? Onde é que eu quero chegar com isso? Sobre essa questão do som peculiar. De que som a gente está falando, né? Até o nosso ouvido, ele tem uma captação de som diferente. Uma estrutura física, ela vai passar ali, se outra estrutura física não alterar ela, pelo menos como a água, né? Ela vai continuar ali ad eterno, né? Mas o nosso ouvido não, ele está sempre em transformação, está sempre em movimento. O som, ele tem uma diferença em 50 centímetros e a 10 metros, a 100 metros. Ele chega em outro tom, em outra cadência, né? E eu queria, a pergunta agora, depois desse parlatório todo, como é que essa pesquisa, Rafael, que eu achei muito interessante, essas esculturas sonoras, como é que essa pesquisa, ela trabalha, se é que ela trabalha essa diferenciação entre a percussividade, a harmonia, a melodia, ou é só essa expressão, que não é só, né? Ou é apenas a partir dessa expressão corporal que esse som, nessas esculturas que você apresentou anteriormente, ela é emitida, né? E me chamou muita atenção essas esculturas que você citou. Obrigado. Imagina. Obrigado pela pergunta, inclusive. Quando você pensa musicalmente, o pensamento musical, ele tende a trabalhar dentro de alguns parâmetros. Isso é uma tendência, nem sempre é assim, mas ele trabalha diante de alguns parâmetros, que sempre é muito comum que ele circule por melodia, cadência, ritmo e harmonia, né? Tem vários parâmetros, mas esses 4, normalmente, eles aparecem. Sempre que a gente pensa nesses 4 parâmetros, a gente insere neles alguns outros elementos que produzem esses parâmetros. Então, quem que produz ritmo? Quem que dá harmonia? Quem que faz a melodia? Que instrumentos que fazem isso, né? Então, a gente vai criando parâmetros e a música ocidental fez isso bastante, assim. E aí chega determinado momento da história da música, da história do som e que a música está inserida, que aí os anos 60 e 70 começam a perceber que o corpo da gente também é muito barulhento, como diz o Luiz. E aí o John Cage, naquela ação performática famosa dele, se vocês não conhecem, acho que vale a pena dar uma olhada, que é uma performance que se chama 4,33, que então ele chega na frente de um piano e fica parado na frente de um piano com o teatro lotado,
e aí o teatro começa a fazer cochichos, né, e ele não toca em nenhum momento, e durante esses 4 minutos e 33 segundos, o ruído da plateia foi a música que foi tocada. Então ele está dizendo que a música está acontecendo dessa maneira. Ali não tem um elemento percussivo, mas tem um outro elemento, que é harmônico e cadente, né, de quem produz cadência. E aí, quando eu penso nas minhas produções sonoras, põe essa aí, Augusto, por favor, dá play nesse trabalho. Não sei se vocês vão conseguir ouvir bem, mas eu acho que o áudio vai tocar legal. Vai lá. Nesse dia, eu tive a felicidade de chegar sozinho na sala de exposições. Essa daí é a Fábrica de Artes de Marcos Amaro. É uma fábrica gigantesca que era têxtil e foi abandonada. Ele comprou o lugar e está fazendo um espaço de artes. Eu tive a sorte de chegar lá e está vazio. Então eu filmei esse negócio, e aí antes de filmar eu fui lá e aumentei o volume bem, assim, porque eu queria sentir a sala inteira ressoando a matéria sonora. E ali dentro tinha algo que estava para além do tempo, assim, então não tinha uma cadência dizendo isso daqui está tocando desse jeito, dum, 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 não tinha isso. A escultura sonora que estava exposta, ela podia estar em qualquer lugar, não precisava estar na cadeira, porque com a força que ela estava produzindo, sendo produzida, qualquer lugar que estivesse produzindo a matéria ia fazer o corpo da gente sentir ele. E aí isso me deu ideia para outros trabalhos depois. Mas nesse momento, quando eu estava pensando na escultura sonora, eu estava pensando na maneira como o meu joelho ia perceber esse som, como o meu pé ia perceber, como o pé do público ali dentro ia perceber. Será que ia com tênis? Será que a pessoa de calça ia ter esse acesso? Será que o vestido, de repente, sabe, se de repente o colo mais aberto, assim, de repente um decote maior ia permitir que a mama, né, o seio é bastante gorduroso, né, é gordura e líquido, né, gordura e líquido. Então, na gordura, no líquido, a frequência sonora flui maior, mais rápido. Será que o peito ia perceber mais? Será que a cabeça, o líquido do crânio ia perceber mais? Então, essas eram as minhas perguntas. Então, eu fui lá e aumentei o volume bem e filmei isso acontecendo. Não sei se vocês estão ouvindo com fone de ouvido, mas você percebe que tem uma velocidade, essa velocidade de transe mesmo. Eu fui estudar como é que fazia para realizar transe dentro dessas percussões musicais religiosas, né, em várias camadas. E aí eu encontrei que tinha esse ritmo, né? E aí então eu aboli os outros e deixei o ritmo para tentar chegar nesse momento de transe que o corpo alcança, não só a cabeça. E aí, eu não sei se eu te respondi, mas quando eu penso em escultura sonora, eu não tenho a música como parâmetro. Eu tenho sempre a matéria sonora e aonde eu quero que ela alcance. Nem sempre, raramente tenho essa resposta, né? Tiveram alguns amigos que me disseram, tal. Teve uma musicista, inclusive, que é pianista, que sentou na cadeira lá e depois ela me mandou uma mensagem dizendo: isso mexeu no meu peito de um jeito que eu nunca mais vou esquecer. E isso ficou para mim, assim, quer dizer, recebi essa resposta e nunca mais falei com ela, inclusive. Mas eu estou sempre pensando na matéria sonora como ela acessa o corpo, não com a música como parâmetro, sabe? Seria mais a percepção, Rafael, do que a geração do som, não é isso? É isso, mas que a geração de som está completamente ligada em como você vai perceber ele. Por exemplo, eu apresentei esse trabalho para um grupo de surdos, e eles me disseram, enfim, eu falo um pouco de Libras, né? E as respostas são incríveis, assim. Um deles falou que o pé dele ficou formigando, porque a escultura estava mexendo no bumbum, né? Então o alto-falante está ali embaixo, apontado para o bumbum, a pessoa está sentada e o pé dele ficou formigando porque a frequência bateu na perna dele. Foi lindo ouvir isso, sabe? Porque mexeu no corpo dele num lugar que eu não estava esperando que mexesse. Eu tinha mais vontade de acessar esse primeiro chakra, né, que é do assento ali sexual. Tá? Te respondi? Claro que sim. Eu não sei se eu estou rodeando muito. Não. Diga lá, Luiz.
Então, mano, eu queria... Não, o Kemet é muito louco, né, velho? Tipo, normalmente a gente tá comumente falando das coisas que foram roubadas de África, né, mano? E, tipo, a gente cita sempre como verdades e tal, como coisas legais. E, assim, quando você traz Kemet, né, mano, pra discussão, velho, você traz uma historicidade que foi apagada, que foi rejeitada, né, ocultada há muito tempo, mano. E assim, parabéns, mano. Eu chamaria Pitágoras de ladrão mesmo, tá ligado? Usurpador. Mas tantos outros também. Mas uma coisa que me chama a atenção bastante, quando o Pitágoras rouba lá do Egito, né, a questão da harmonia universal, né, como se houvesse um arqué, né, um princípio e tal, o Platão também faz a mesma coisa, cara. Quando você traz a ideia da pirâmide, né, cara, com base quadrada, o Platão traz os sólidos e os experimentos que aconteciam já no Egito, né, velho? Os caras projetavam a luz sobre o sólido, projetavam o som também sobre os sólidos, a fim de experimentar a ideia que eles tinham de alquimia, né, cara? Inclusive tem um estudo, velho, de um professor de geografia daqui de Salvador, o professor Jorge Conceição, cara, já falecido, que ele falava que as estruturas dos sólidos na natureza, inclusive a estrutura corpórea humana, tem muito a ver com esses sólidos, e a música, né, as sonoridades ultrapassam esses sólidos a nível universal, entendeu, velho? Então é uma discussão que já tá lá, ó. E aí os gregos trazem como se eles fossem o bambambam da parada, velho. Aí eu queria que você trouxesse mais um pouco dessa ideia, porque eu acho extremamente importante como que tá funcionando essa relação, tá ligado? Com a sua pesquisa e esse retorno à ancestralidade, né, mano? Eu falei agora há pouco para vocês sobre uma hora, em determinado momento, você precisa direcionar a tua pesquisa, porque senão você não para nunca mais e você não avança, né? Quando você tem muitas flechas atiradas, você fica sem alvo, porque parece que você quer atirar para acertar qualquer alvo que acertar tá bom, mas se você não tem alvo para acertar, não adianta atirar flecha, né? Então eu tô numas de direcionar um pouco a minha pesquisa, mas quando a coisa continuava expandindo, né? Agora que eu estou afinando ela para poder seguir, para depois expandir de novo. Quando ela continuava expandindo, eu fui investigar, por exemplo, como alguns grupos de pessoas que viviam em determinadas regiões do planeta manipularam as cavernas para que elas produzissem sons de autodefesa, por exemplo. Então a gente ser humano, está investigando o som há muito tempo. E me parece, tá, são especulações, lógico, eu estou dizendo isso aqui aberto, também está gravado, mas me parece que alguns grupos sociais humanos entenderam que o som é um tipo de matéria sonora que precisa ser guardado. Porque tem alguns grupos de pessoas que não falam sobre as suas matérias sonoras. Outros falam demais, assim. E aí eles transformam tudo em música. Mas tem algumas coisas de matéria sonora que são de alguns grupos sociais humanos e que não são divulgados. E aí eu vou te dar um exemplo bem simples disso. Os Incas, tem alguns herdeiros dos Incas que têm uns tipos de canecas com apitos que produzem uns sons com água dentro. Tem alguns que a gente consegue reproduzir. Eu tenho uma professora que faz essas canecas e põe água dentro, e conforme você vira a caneca, ela produz o som de um bicho. Vocês já devem ter visto isso. Alguns você alcança. Outros desses conhecimentos, aqueles povos têm e eles não vão te dar. E é justo que não dê, porque é uma parte ancestral dos seus conhecimentos. E aí, chegou nesse momento, eu falei, bom, eu entendi que algumas coisas eu não preciso saber agora. Eu vivo isso, aprendo no meu corpo e sigo, que são desses nossos mistérios, né? Acho que a vida também é muito cheia de mistérios, e o mistério dá uma beleza tão profunda para a vida. E aí eu gosto de viver esses mistérios também. E agora eu estou direcionando a minha pesquisa para tentar responder essa pergunta. Se o nosso corpo percebe a matéria sonora, como ele guarda isso e é possível resgatar? Né? Como se resgata a matéria sonora do corpo? E aí, só para finalizar essa tua resposta, o Cildo Meireles, que é um artista brasileiro, enfim, o Cildo é um as da nossa história artística. Se vocês não conhecem, eu acho que vale a pena ter o nome dele anotado.
e dar uma olhada no trampo dele, o Sildo, em determinado momento, fala assim, numa entrevista, se lá no tempo do tal do Jesus Cristo, você tivesse um cara, no Sermão da Montanha lá, um cara fazendo cerâmica, e esse cara tivesse produzindo cerâmica lá no torno, né, girando a peça de cerâmica e produzindo lá o vaso, talvez esse cara tivesse gravando a voz do Jesus Cristo nessa cerâmica. Eu falei isso para o Augusto esses dias atrás. E aí, talvez esse cara estivesse construindo lá atrás a ideia do disco de vinil. Quer dizer, o disco de vinil é um sólido com som registrado nele. E a gente, em 1892, aprendemos uma maneira de retirar o som do sólido. Porque nós aprendemos a inserir o som no sólido. Agora, como seria, e agora é o Rafa perguntando, como seria resgatar o som dos sólidos que registraram a voz do Jesus Cristo? Como fazer isso? Então a pergunta está dada também. Eu acho que a arte pode gerar possibilidades, né, de investigar isso tudo num campo de criação mesmo, né, sem preocupação de acertar, assim, mas numa preocupação mais de produzir essas experiências estéticas, sabe? Augusto, bota esse som aí, por favor. Mano, eu tô dando dor de cabeça pra vocês, né? Tá lá, a mão da menina mexendo em cima da peça. Eu coloquei vídeos curtinhos assim, de repente, se vocês quiserem, eu mando mais vídeos para vocês. Me chama aí, me manda por WhatsApp, se for o caso. Mas eu pus curtinho só para a gente poder dinamizar. Eu tenho 14 minutos com vocês agora. Rafa, você quer passar os próximos vídeos? Ou... Sim, eu quero passar mais dois, especialmente. O Singing, Ringing, que é o da árvore, e o Kenichi Kanazawa. São esses dois especiais. Que aí é a árvore, né? A árvore... Olha o tamanho dessa coisa. Curioso que eu falei do bambu, mas não tinha visto a imagem. São vários tubos de bambu, né? Indiretamente, assim, só que feitos de metal, né? E aí o som produz o vento. Tinha que ser num espaço bem vazio assim mesmo, né? Porque tem uma casa do lado de um negócio desse, deve ser terrível. Conseguiram imaginar pelo menos essa árvore agora? Ficou mais nítido aí para os olhos? A cidade onde é que está? Pode ir o próximo agora, Augusto? Obrigado, cara. Inclusive, obrigado pela paciência em ficar trocando os vídeos aí. Kenichi Kanazawa. Pronto, essa experiência ficou super famosa. Ela apareceu no Instagram, apareceu em várias mídias aí.
Acho que vale a pena visitar o site dele, porque ele faz isso com de diversos tamanhos, assim. Então, o que que faz isso daí aparecer e ficar desse jeito? Eu vou dizer para vocês agora, porque somos amigos, somos artistas, né? É importante também. Tá vendo essa mão dele segurando na placa? Você viu que em determinado momento ele segura na placa? Quando ele põe a mão na placa, ele dá o parâmetro que ele quer para a escultura sonora acontecer. Olha lá, tá vendo? Ele está definindo onde que ele quer que aconteça. Agora ele vai mudar a bolinha que está na mão dele, e aquela bolinha é de borracha, né? Essa é uma placa de metal com uma bolinha de borracha. Conforme o tamanho da bolinha mexe, a frequência que produz é diferente. E o desenho que ele quer que aconteça depende do ponto onde ele coloca a mão na placa. Então a produção da frequência sonora acontece de acordo com o tamanho da bolinha que ele produz, né? E aí o desenho vai se fundindo e se formando conforme ele vai colocando parâmetros na placa, com a mão dele. Perceba na ponta do dedo dele um outro desenho se formando. E aí, quando ele não põe o dedo, ela tende a ficar circular, né? Porque a frequência sonora gira dentro da placa de metal inteira. Esferas, músicas às esferas, né? Olha o apito que o Ronald falou. Olha o dedinho dele. Fantástico, não? E, gente, eu queria mostrar mais alguns trabalhos, nosso tempo está um pouquinho curto, mas, de qualquer maneira, eu queria contar isso para vocês também. Conforme a pesquisa foi crescendo, o ano passado eu decidi que eu fiz orientação artística com uma amiga, né? Com a Gisele, essa que comprou a obra, e a gente acabou... Eu tinha uma vontade muito grande de fazer um mestrado, ela me ajudou a organizar a tese, eu me inscrevi para o mestrado na Universidade de Barcelona. Agora, semana passada, segunda-feira, na terça-feira eles me responderam dizendo que eu fui aprovado. Então, agora, aqui em casa, a gente está vivendo uma loucura, que é fizemos um financiamento coletivo, né? Agora ele está no ar, ainda está rolando aí, tem algumas recompensas e tal, e aí a gente está vivendo essa loucura de mudar de vida, né? A gente está indo embora do país para estudar arte sonora, o curso chama Mestrado em Arte Sonora da Universidade de Barcelona. E são 1 ano e meio de curso, fiquei um tempão tentando entrar nesse mestrado, e ano passado eu consegui condensar a minha pesquisa para poder enviar o projeto com segurança, né? Enviei o projeto e ele foi aceito. Então, agora a gente está vivendo essa coisa também, né, de sonhar arte sonora com um grupo de pessoas que estão investigando isso de uma outra maneira para inserir o nosso ponto de vista e trazer embora, sabe isso? Você vai, reconfigura e traz e faz outra coisa, que é um pouco isso que eles fizeram com a gente também. Então, eu ando pensando sobre como a gente vai fazer parte de um ambiente que não nos é comum,
mas vai lá, aprende o que precisa aprender, joga fora o que não serve e desenvolve o nosso conhecimento. E aí eu queria dividir com vocês, agradecendo já demais, assim, porque isso foi muito legal. É uma pena que seja tão rápido, né? Mas também para dizer que eu estou aí muito à disposição, se vocês tiverem mais dúvidas, sei lá, se eu puder responder mais algo. Galera, eu queria propor uma coisa aqui. Diga. Acho que o Rafa foi muito generoso com a gente hoje nesse encontro, assim, não só pelos trabalhos que ele trouxe, mas por ele mesmo, né, por essa entrega, assim, ficou muito, muito nítido isso, Rafa. Então, eu acho que, sei lá, cada um fala uma coisinha para ele aí que é show, que tipo de... Eu falei no começo, ó, a gente vai virar várias chaves, assim, nossa mente virou muitas minhas aqui, e acho que seria legal ele ouvir como foi essa experiência. Me conta, vai ser um Também, prazer saber de vocês. quem tiver dúvida também, né, pode chegar. Aí o Diego já levantou a mão, vai lá. Eu quero agradecer. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo? Boa noite, Diego. Fala, Diego, estamos Te ouvindo. ouvimos bem. Boa noite. É assim, quando eu cheguei no meio da live e tal, e na hora da árvore, né? Você falou de metal e tal. Só que eu fiquei lembrando da energia eólica, né? Com a evolução tal, energia limpa, aquela coisa toda. E eu fiquei me perguntando como eu estava criando na minha cabeça como seria aquela imagem na vizinhança, né? Porque eu não sabia de nada tal. E eu me pergunto, na sua fonte de pesquisa, entra esse estudo das hélices, né? No caso, o ruído que gera no som na vizinhança e na natureza. Entra na sua fonte de pesquisa esse pensamento? Inclusive, esse é um dos grandes impasses do século passado, e nesse século a gente anda investigando melhor. Por exemplo, ano passado, saiu uma normativa aqui em São Paulo que obriga todas as construções de prédios e de residência, obriga todas essas construções a terem um técnico de áudio acompanhando as construções. E tem uma normativa obrigando esses espaços a produzirem uma quantidade específica de ruído. Por quê? Porque desde a Revolução Industrial, 1800, né, a chegada do trem, poucos foram os países do planeta que se preocuparam com a quantidade de som que a máquina produz nas cidades. Foram poucos os lugares. E ainda hoje, em 2022, são poucos os lugares do planeta que se preocupam com a quantidade de ruído que a máquina produz em determinados ambientes. Isso é um problema. O ruído é um problema. A sociedade não sabe como resolver ele. E aí existem diversos estudos, né? E aí, enfim, quando eu penso, por exemplo, no som, no silêncio, eu fico pensando no quanto o silêncio é um outro problema que o nosso modelo social não consegue resolver, porque ele não existe, mas é romântico, né? Ele é romântico e romantizado, de que a gente vai conseguir, em determinado momento, viver determinada situação de vida mais silenciosa. Então, a minha pesquisa vai sempre cruzando esse modo de pensar o ruído como um problema e que precisaria, historicamente, ser resolvido. Consegui te responder? Fez sentido? Não, faz sim, né? Porque eu vim da área industrial, né? Conheço tenho bastante tempo, não muito, né? Mas eu tenho uma década ou um pouquinho a mais na área industrial e eu observo muito som. Só que eu ia fazer mais perguntas, mas o horário se estendeu, aí vai ficando para a próxima. Tem um Instagram aí que eu vou pegar para poder gente dialogar um pouquinho. Chama, tem o Instagram, tem o WhatsApp. Eu estou vivendo esse negócio agora do financiamento coletivo, porque o curso começa dia 4 de março, cara. Eu tenho um pouco mais de um mês aí para poder vender tudo, ir embora, fazer esse curso acontecer, mas da melhor maneira que eu puder, eu vou te responder com o maior prazer do mundo. Só chamar, vamos aí, vai ser um prazer. Gratidão. Vamos embora. A ideia, tu ia falar também, mulher. Rafa, eu quero te dar parabéns, te agradecer, assim, pelo você disponibilizar o seu conhecimento para a gente. E quero desejar muito sucesso no seu mestrado, em sua viagem.
Que você possa aproveitar bastante, trazer bastante novidades para compartilhar novamente conosco. Simbora, vai ser um Boa prazer. noite a Muito todos. obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Me parece que nada desse conhecimento que eu estou adquirindo é meu, é nosso, assim. Conhecimento preso numa cabeça não serve para nada. Tudo que a gente puder compartilhar tem que ser dividido mesmo e vamos embora. Eu tenho um grande prazer nessa minha vida de trocar, assim, com as pessoas e vamos embora. Avante. Obrigada. Imagina. Me digam como é que foi isso para vocês, se foi cansativo, se foi tediante também, porque às vezes eu falo pra caramba. Foi ótimo, nossa, foi maravilhoso. Eu adorei as perguntas também, adorei a exposição, Rafa. Tô aqui mais quietinha, eu não sei se estou com Covid, que eu tô tão cansada, ou se é o dia aqui, né, Fernanda? O dia mais quente da nossa vida aqui em Curitiba, tá um inferno hoje. Mas parabéns, gente. Rafa, boa sorte lá. Depois por telefone vou te passar umas dicas de bolsa lá também. Obrigada. Maravilhosa. Pô, Mila, obrigado. Quando professores falam comigo, me deixam tão emocionado, sabia? Obrigado, Mila. Vamos aí. Eu tô muito animado, um tanto ansioso também. Estou com alguns trabalhos aqui no meu entorno. Estou produzindo uma pecinha que tem um alto-falante no meio, chama Calma. Aí essa peça tem 190 pessoas produzindo a palavra, repetindo calma, 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 calma. 1 milhão de pessoas. Que aí eu tô com isso aqui em mim para me pedir calma também, que é um jeito de sossegar. Estou pensando num trabalho novo, tá aqui, ó, na minha mão. Então é um alto-falante, numa pecinha de madeira. Vai ter lápis aqui, né? Vários lápis aqui, assim, 1, 2, 3, 4 lápis. E aí, conforme a gente, com o sistema de Bluetooth, conforme a gente fala, ele vai desenhando a nossa voz, assim, no chão, sabe? Conseguiu ver isso? Então vai ter 4 lápis aqui, assim. E aí, conforme a gente fala, ele recebe a frequência e ele sai andando, desenhando a nossa voz, assim. E aí eu tô assim, ansioso, cheio de coisa para produzir. Feliz pra caramba de estar falando com vocês. Gratidão, foi muito bom. Eu saí daqui com várias interrogações e, assim, para mim, uma das falas finais sobre produzir experiência sem expectativa, sem obrigação de acertar, para mim foi me libertador, assim, porque eu fui muito presa, né? E essa sua fala traz toda essa experiência de viver a experiência. Gratidão aí e bom sucesso. Pra gente, tu sabe Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado? Lirinha tem um livro, Mercadorias e Futuros. Quando ele apresentou esse livro aqui em São Paulo, eu fui assistir, me atravessou, assim, fiquei também com dor de barriga uns dias, assim. Mas ele falava sobre o poeta e o profeta, né? Tem essa coisa o poeta e o profeta tem quase a mesma raiz. Só que o poeta escreve algo que não precisa acontecer. O profeta, às vezes, é obrigado a acontecer o que ele fala, né? Tem isso de a gente se sentir produzindo algo que não precisa realmente criar a experiência, mas a gente produz porque nos mexe, porque nos move, porque nos dá prazer, e só por isso já merece existir, sabe? Então, às vezes, a coisa precisa existir, você precisa tirar de si, assim. Essa é uma relação que eu faço com o papo da criação, sabe aquela imagem do criador, o Deus criador, aquela imagem daquele que tem o dom da criação. Eu nos vejo artistas com um pouco desse algo que produz o único, né? O único não no sentido de que é intocado e que irrepetível, mas no algo que a gente criou, saiu daqui de dentro, com todas as referências, mas você produziu. E esse produzir que transforma o ser humano feminino nesse ser tão incrivelmente divino, que cria, né? Que produz, assim, cria, gera, né? Essa palavra que é tão poderosa de gerar, né? Gerar e gerir, estão bem próximas também. Esse gerar, esse criar, esse produzir. Produzir tem uma coisa mais fabril de fábrica, mas esse criar nasce da gente, tira da gente algo que não existe, nos dá o poder de Deus, quase, sabe? Não estou fazendo comparações e nem pensando no questão religiosa, mas estou pensando no quanto a gente, enquanto seres potentes, temos o poder de criar também. E aí tem beleza, muita beleza. Eu falo pra caramba, eu já disse, acabou o nosso tempo. O Beto ia falar também. O tempo aqui é flexível também, quem decide é a gente, viu, Rafa? Ai, ufa, eu tava aqui.
Com falta de ar, pelo amor de Deus. Obrigado, Rafa, parabéns, belíssimo trabalho. É lindo ver você trazer, socializar esse conhecimento tão amplo. E, para mim, em alguns momentos, é como se você conseguisse pegar algo tão subjetivo, né? Quando você divide com a gente essas suas experiências que foi muito proveitoso. Obrigado, parabéns pelo trabalho, muito bom. Avante, ô Antônio, obrigado, cara. Que alegria poder te ouvir hoje, foi muito bom. Obrigado. Então, Rafa, obrigado. Para mim foi uma grata surpresa hoje à noite essa discussão, porque é algo que me interessa bastante. Então, só tenho a agradecer mesmo e que você continue, tá bom? Valeu, tamo junto. Pô, João, obrigado. De novo, se quiser continuar trocando, me chama lá, mano. Tô no WhatsApp, tô no Insta, vamos nos falando. O meu irmão mais novo faz cinema. Ele tá no cinema já tem, sei lá, uns 18 anos, começou a fazer cinema com uma câmera aquelas câmeras descartáveis de vídeo de brinquedo, assim, e hoje ele, enfim, tá produzindo cinema aí. Hoje ele tá aí na Bahia, não lembro aonde, mas tá na Bahia produzindo cinema também. E, enfim, tá aí produzindo. Acho que a imagem é muito poderosa e a gente não consegue se livrar dela tão cedo. Mas acho que vale a pena a gente investigar e perguntar para a imagem o porquê que ela tem tanto poder, né? E aí, Beto? Então, infinitamente grato, mano, por tudo. Assim, tenho certeza que eu vou te incomodar bastante. Eu sou muito chato. Muito chato, assim. Achei o seu trabalho muito da hora, cara. Uma perspectiva outra, velho. Assim, quero me aprofundar mais, sacou? E trocar mais informações contigo, na verdade. E, assim, surpreendente. Me surpreendeu bastante. Eu gosto muito de barulho, mano. Muito de barulho. Eu acho que o caos é muito produtivo, né, mano? A palavra é essa coisa, né? Essa coisa do caos. Então, tipo assim, o que você traz é único, né, cara? É único. Parabéns. Ah, obrigado. Que isso, não é único, não. Tem um bocado de gente por aí no mundo fazendo. Sim, eu acabei buscando uma perspectiva que me interessava, que é o papo da escuta, né? No fim das contas, eu falo de som porque eu quero falar de escuta. Eu quero falar sobre como o nosso corpo escuta, porque ele está escutando muito. E me parece que os grupos sociais do planeta que perceberam a escuta como centro dos seus desenvolvimentos, eles avançaram muito rápido, assim. E foi a primeira coisa que limaram dos países civilizados foi o poder de escuta, né? É incrível como você vê isso aparecendo em diversos modelos civilizatórios, assim, né? Eles invadem, arrancam a escuta. As tradições orais, por exemplo, era puramente escuta, né? Sim, os griots, né, cara? Estabelecem o visual como um modo de viver, assim. E a gente vive... Programa de televisão não chama programa à toa. Se você não tem uma programação, alguém te programa. É simples. E a programação deles vem óculo ou auditiva, né? Então é isso. Tem, enfim, perguntas, né? Investigações. Massa. Avante. João, obrigado. Até logo. Nos falamos. Ronald já acabou de levantar a mão? Eu queria só... Obrigado, gente. Eu queria só comentar. Obrigado, Rafael. Parabéns a todos e todos que estão aqui presentes. Obrigado por... Desculpa onerar as falas, mas é porque um assunto desse... A gente fica aqui em estado de ebulição. Nossa, mais perguntas. Mas eu queria finalizar aqui e dizer que quem criou o analfabeto foi quem trouxe a letra, né? Porque a gente existia... A educação já existia, a oralidade já existia, a transmissão de informação, de conhecimento já existia. Olha que eu sou acadêmico, não sou anti-academia, nada disso. Mas só para complementar aqui, que quando eles chegaram em África e disseram, não,
Agora aqui tem um A, isso aqui é um A. E se você não souber que isso aqui é um A, você não é nada nessa vida. Chegaram aqui, transformaram os índios e tentaram alfabetizar os índios, alfabetizaram os que aqui estavam e disseram que quando eles chegaram aqui só tinha analfabeto. Não, não existia só analfabeto. Existia uma cultura muito ampliada que convergia com todo o espaço inteligente, né? Mais um ser inteligente dentro de todo esse ambiente inteligente. A música, ela traz muito essa importância, né? Ela deixa muito evidente isso, que o universo, todo o contexto é um eterno som, né? Em harmonia e desarmonia, mas sempre convergente, né? Depois dessa elucubração aqui, eu queria agradecer muito por esse espaço, parabenizar o Guto por essa iniciativa, dizer que a cidade de Simões Filho, Guto, está sendo acariciada, está sendo muito lisonjeada, está sendo muito benéfico para a gente esse intercâmbio, essa residência, tá bom? Agradeço muito, agradeço a todos e obrigado a paciência. Simbora, Ronald, obrigado, bom te ouvir, cara. Sempre muito bom e ouvir. Vou lhe encher o saco lá, me espere. Pois vem, aqui o saco é enorme, vai caber muita gente, vamos juntos, assim, ó. Conhecimento se constrói junto, né? Não adianta se trancar, não adianta. Ficar preso no livro vai te fazer aprender um monte de coisa, ler muita coisa, mas você só aprende na prática, né? São duas coisas que têm que estar ligadas e eu acho que isso daqui, de estar conversando sobre um campo de conhecimento que me interessa, é a prática do conhecimento, né? Se eu tivesse preso com os meus livros aqui, porra, a gente chegou a acumular 10 mil livros dentro de casa, sabe? Eu e os meus irmãos, assim. O que adiantou a gente estar com tudo isso na mão e aí hoje meu irmão mais velho é professor de escola pública, meu irmão mais novo faz cinema, minha irmã é jornalista, né? Eu estou nas artes, assim, porque é a comunicação, né? É uma maneira de trocar conhecimento prazerosa, né? Que delícia falar com vocês, foi incrível isso. Incrível. Gente, a gente já está passando nosso tempo, né? É maravilhoso, Rafa. Realmente quero te agradecer novamente por estar aqui. Foi realmente impactante, assim, te ouvir, trocar. Realmente digo que foi muito generoso. Essa experiência, para mim, tem sido uma experiência muito, muito intensa, assim, muito forte. Compartilhar com vocês, artistas convidados, mas especialmente estar aqui entre os artistas, né, de Simões Filho também, e percebendo, a partir desse contato, desse encontro, tanta potência, tanta força e tanto desejo também, né, tanto sonho, assim, a partir da arte. Isso tem mexido muito comigo também nesses dias e é isso. Espero que suas palavras e as palavras de todos aqui tenham tocado os nossos joelhos, nossos pés, nossos braços, nossos seios, nossa lombar e todo o nosso corpo, nossa unha, nosso cabelo, nossa barba, qualquer extremidade, assim, porque eu sinto que você consegue acessar isso. Te escutei hoje com o corpo e vou sentir essas reverberações ainda pelos próximos dias, com certeza. Divirtam-se. Obrigado, né? Divirtam-se com a matéria sonora. E se eu puder ajudar de alguma maneira, estamos aí, à disposição. Compartilhar tudo lá no grupo, gente. Os vídeos, os contatos do Rafa. E a gente segue. Semana que vem, próximo encontro, que é quinta-feira, a gente tem o João Angelini, que é artista também muito massa, lá de Planaltina. E aí ele vai trazer uma outra perspectiva de artes que tem tanta força quanto essa que a Rafa trouxe aqui. Eu acho que teremos também mais uma outra oportunidade de ter uma experiência como essa que a gente teve aqui hoje. Então é isso. Boa noite a todos. A gente vai se falando. Mila. Gente, a Mila também vai participar do nosso encontro, viu? Semana que vem. Ela é uma artista maravilhosa que vai trocar com a gente também. Valeu, que honra. Gente. Muito obrigado. Cuidem-se, divirtam-se. Um beijo enorme a todos vocês. Boa Vamos fazer noite. festa, que é o que nós temos de mais poderoso enquanto brasilianos. Fazemos festa, vamos nos divertir e avante. Bora para cima. Vamos nessa. Boa viagem. Obrigado. Sucesso. Pra gente. Até já. Nada. Tchau.
Olha o cachorro.